vale a pena. É doutor em Ciências da Educação, Arte e Cultura pela Universidade Mackenzie. Professor de pós-graduação da GV e SPM de São Paulo. Presidente da TCA Internacional em Sociedade com especialistas italianos vinculados à Universidade La Sapienza de Roma. Especializou-se em distintas áreas em escolas como Harvard, MIT, Pace University e INSEAD no exterior. Foi executivo e diretor de grandes corporações como Jacto S.A., Agroceres S.A. e OESP Media Bell South do Estadão. Articulista de revistas, jornais e comentarista da Rádio Estadão. Presidente e membro do conselho de várias entidades, filho adotivo. Iniciou seus estudos numa escola de crianças excepcionais e passou 14 anos de sua vida semi-internado em hospitais públicos. Considerado um dos melhores palestrantes no Brasil. José Luiz Tejon. Bem-vindo com tapete vermelho para você aqui no programa Qual o Seu Sonho? Muito obrigado, será um prazer imenso e que o seu sonho desse programa se transforme numa grande realidade. E sonhando juntos, né, como dizia Raul Seixas, as coisas viram reais, né? Puxa, tomara, tomara, obrigada. Tejon, quero começar falando dessa história de 14 anos em hospitais públicos, escola para criança excepcional. Como é que foi a sua infância? A minha história ela vem de uma série de impossibilidades, né? Eu sou filho de mãe solteira, nascido lá na Espanha, e ela ficou grávida e fugiu, né, efetivamente de lá para que não morresse, e eu também. E veio grávida aqui para o Brasil, e aí eu nasci em Santos e fui adotado por uma família de imigrantes, um português, Antônio Alves, e uma filha de imigrantes alemães, Rosa Hoffmann. E eles foram os meus pais adotivos. E naquelas coisas da vida, com 3 anos e meio para 4 anos, sofri um acidente, uma queimadura grave no rosto, praticamente era para ter morrido ali. E aquelas coisas de um segundo, né? Um segundo a mais, um segundo a menos, muda a sua vida. Como é que foi isso? Um acidente, uma mistura de cera com gasolina, que as mulheres antigamente, para diluir a cera por razões de economia, pegavam uma lata de cera, todo mundo passava a cera nos assoalhos, né? Então pegava uma lata de cera, misturava com um pouco de gasolina, derretia e transformava uma lata em 2, 3, para aumentar o rendimento. Uhum. Era comum. Minha mãe estava fazendo isso em casa, a lata inflamou na cozinha e ela arremessou em direção ao quintal para não pegar fogo na casa. Eu brincava no quintal e vim correndo em direção à cozinha. E aí essa lata bateu no batente da porta da cozinha e a mistura de cera com gasolina atingiu exatamente meu rosto, que eu vinha correndo em direção contrária. E era para ter praticamente morrido ali, porque a circunstância era muito forte, né? Mas uma vizinha, uma senhora que morava ao lado, estava ali por essas coisas do destino ou de Deus, do que seja, e essa senhora pulou o muro e conseguiu abafar o fogo no meu rosto com uma manta, porque a minha mãe já queimava os braços e não conseguia. E eu fui tratado, então, em hospitais públicos, inicialmente na Santa Casa de Santos, e depois, um bom tempo também aqui na cidade de São Paulo, Hospital Brigadeiro. Eram hospitais do sistema de saúde pública. Como é que foi para você passar essa infância, juventude na escola, tendo essa questão da queimadura? Pois é, essas coisas dependem muito dos adultos que estão ao lado, sabe? Uhum. Uma coisa que eu observo é que o maior inimigo de uma criança com algum tipo de excepcionalidade ou de diferença, digamos assim, está em casa. Pais e mães que às vezes guardam dentro de si um grande preconceito, eles são os inimigos número 1. Tios, tias, pessoas ali, parentes próximos. Então é necessário um cuidado muito grande, porque essas pessoas às vezes amam assim os seus filhos, mas sem querer são os maiores transmissores de covardia, os maiores transmissores de acentuar diferenças, muitas vezes são diferenças superficiais,
e elas são acentuadas ali na percepção da criança. Mas como foi a sua experiência, Então, a minha experiência, eu tive pais adotivos extraordinários, que jamais me trataram como uma criança queimada. Uhum. Eu vivi numa comunidade em Santos que era também muito especial, porque Santos é uma cidade que recebeu os imigrantes. Convivíamos ali num mix racial muito interessante. E todas essas pessoas que vinham por um enfrentamento duro da vida. Uhum. Então eu tive algumas sortes. Uma foi esses pais adotivos, muito simples, mas ao mesmo tempo muito determinados com relação ao enfrentamento da vida, que nunca permitiram que eu achasse que por ser queimado era diferente. Então foi sempre um tratamento muito igual. Você acredita, então, que esse desenvolvimento da força interna e autoestima que você teve não foi somente de você, mas veio da educação que você teve dos teus pais? Acho que qualquer ser humano que diga que ele é o super-homem, que ele supera sozinho, ele é um idiota. Uhum. Não existe essa possibilidade. E principalmente se você é uma criança, então, essa criança é totalmente dependente do olhar do entorno. Uhum. Então eu sempre atribuo muito a minha chegada aqui onde cheguei, com essas coisas todas aí que você foi muito carinhosa na leitura do currículo e essas coisas todas. Eu cheguei porque eu tive 2 pais adotivos simplesmente espetaculares. Eu cheguei porque eu tive uma família adotiva espetacular demais. Eu tive uma comunidade de vizinhos simplesmente espetacular. É claro que alguma coisa que você carrega dentro de você, eu não sei se aí é uma carga genética que você possa trazer dentro de você, mais propensa a aproveitar isto, ou talvez menos. Uhum. Mas não há possibilidade alguma de nenhum ser humano superar só. Ele é o resultado de um entorno, ele é o resultado de uma comunidade. Então eu acredito muito que você às vezes não pode definir se uma família será positiva para os seus filhos. Mas você pode, na civilização, interferir na comunidade. Então a comunidade salva. Uhum. Mesmo com famílias problemáticas, uma boa comunidade salva. Tejão, diga. A gente volta daqui a pouquinho, explorando um pouquinho mais o tema superação, esse desenvolvimento da força interna. Você vai contar pra gente dos teus livros, das tuas viagens, de tudo que você vem fazendo. A gente volta já já, fiquem aqui comigo.